Então, para você que está assistindo a gente por imagens aqui no YouTube, você vai acompanhar agora o relato do nosso amigo enviado aqui pra gente, o Carlos Eduardo Poza. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Ele é da cidade de Piraju, em São Paulo. Esse acontecimento, ele lembra direitinho porque aconteceu, se eu não me engano, 2 dias depois do aniversário dele. Então foi fácil dele se recordar, né? Então vamos ouvir o relato dele e depois eu gostaria da opinião do Riba e do Carlos. Vamos ouvir. Olá, me chamo Carlos, tenho 42 anos e vou contar uma coisa meio estranha que aconteceu comigo em 2011. Era dia 28 de maio, eu sei que era 28 de maio porque era 2 dias depois do meu aniversário. Só não me lembro se era sábado ou domingo. Eu sou padeiro, né? Então eu estava indo trabalhar à noite. Eu saí da minha casa por volta da meia-noite, mais ou menos. E da minha casa para o meu serviço são uns 10, 15 minutos, né? E eu cheguei, estava chegando com um quarteirão da padaria que eu trabalhava, na época, que hoje virou mercado. E do nada, meio que pulou de cima de um poste, não sei, uma mulher, eu acho, grande, enorme. A minha cabeça dava mais ou menos na cintura dela, assim. E ela só estendeu a mão pra mim assim, e eu apaguei. Não falou nada, não fez nada, nada. Eu acordei, era 2h45 da manhã, sentado na praça em frente da padaria que eu trabalho, né? Daí eu fui falar com o meu patrão, tudo que tinha acontecido, ele tirou um sarro e eu desisti. Na época eu até escrevi alguma coisa no Orkut, e daí eu fui zoado, eu resolvi esquecer essa história. Só que daí esses dias eu tava procurando por música aqui e descobri o podcast de vocês. Eu ouvi, eu acho que 1 episódio, 2 episódios e eu nem lembro o nome. Daí resolvi mandar, tá bom? Obrigado. Não aconteceu nada, eu não acredito nessas coisas, nunca aconteceu nada de estranho comigo, só esse dia. Eu fiquei 2h45 sem saber o que aconteceu da minha vida. No outro dia só tava com irritação no olho só, mas eu acho que pode ser que aconteceu alguma coisa, pode ser um mal súbito, não sei. A única coisa que me deixa meio confuso assim é eu não saber o que aconteceu da hora que eu tava no começo do quarteirão até eu acordar na calçada do outro lado, em frente à padaria. Tá bom? Obrigado por escutar. Falou. Eu moro em Piraju, interior de São Paulo. A cidade aqui tem uns 32 mil habitantes. E por que eu acho que era mulher? Não, pelo jeito. Ela era alta, branca, não lembro se tinha sobrancelhas ou não. Eu sei que parecia que de frente com o rosto dela tinha tipo um plástico ou um vidro, não sei. Cabelo branco, a roupa eu acho que era um azul cinza ou cinza azul, não sei, meio verde. Não deu muito tempo de ver, porque assim que ela apareceu na minha frente, que ela caiu, eu acho que ela caiu do poste, porque eu estava em frente do poste. Ela já estendeu a mão pra mim assim, eu já só acordei 2h45 com gosto amargo, que ficou uns 2 dias na minha boca, um gosto amargo e o olho meio que ardendo, sabe? Fiquei uns 2 dias com o olho ardendo assim. Eu quase nem consegui trabalhar nesse dia porque tiraram muito sarro de mim e tipo, eu não bebo, eu não uso droga, não faço nada, sabe? Mas eu tinha que falar a verdade pro patrão. Enfim, daí começou a tiração de sarro, daí na época eu escrevi no Orkut lá, tiraram sarro de mim numa comunidade lá. Eu resolvi esquecer esse negócio. Depois de lá eu nunca tive. Às vezes eu sonho assim, mas sonho. Nunca tive mais nada, não tive avistamento de nada, só foi esse dia mesmo aí. E muito estranho. Sabe,
não notei nada diferente no meu corpo, a não ser esse gosto amargo, amargo mesmo assim na boca assim. Ficou uns 2 dias. E o olho ardendo mesmo. Primeiramente, obrigado por me ouvir, tá? Eu tô até meio emocionado aqui. É impressionante esses casos aí, cara. Eu, tipo, como eu disse, eu nunca acreditei muito nessas coisas, sabe? Até meio ateu eu sou, porque não sei, eu sou assim. Eu não sei se eu tenho coragem de falar em vídeo essas coisas assim, porque eu sou meio nervoso, sabe como que é negro do interior, né? Mas é impressionante esses casos aí. Eu vou procurar ouvir mais aí, porque eu até instalei o Spotify faz uns 2 dias, daí minha filha falou assim, procura lá músicas lá do Brasil, não sei o que. Daí eu escrevi Brasil com Z, daí deu bastante coisa, assim, eu fui procurando os playlists, daí Brasil UFO, daí eu falei assim, cara, vou escutar. Vamos ver o que eles vão falar, né? Daí eu escutei acho que uns 2 episódios. Eu falei assim, cara, eu vou tentar mandar. Daí. Mas mesmo assim, obrigado. Eu vou mandar aí o desenho. Eu não sei muito bem o que eu desenhei aqui, porque eu tô com catarata, cara. No olho direito já tá bem avançado. E no olho esquerdo também. Então eu vou operar se tudo der certo, dia 15. Daí depois eu desenho melhor se precisar, tá bom? Vou mandar o desenho aí. Então, pelo que eu me lembro, é tipo meio albina, sabe? Meio branco, não sei. E deu a impressão que tinha, assim, mas o vidro contornava o rosto dela. Só isso mesmo. É estranho, né, cara? Tipo. Quando eu falo isso, porque no dia eu tive que dar uma explicação pro meu patrão, eu expliquei pra minha esposa depois também. Só tiração de sarro, né? Minha esposa falou que loiro, não sei o que, enfim, né? É foda. É duro de explicar essas coisas pros outros, né? Tipo, eu não escondo. Se alguém perguntar pra mim, eu falo, mas não posso exigir da pessoa acreditar, né? É complicado, viu? Mas é isso aí, ela tinha tipo um vidro que contornava, assim, sabe? O rosto dela. Não era um vidro grande. Era um vidro meio fino, assim, contornava. Ia até o pescoço dela, mais ou menos assim. O cabelo eu vi cabelo, mas eu não sei o tamanho. Eu coloquei grande aí porque, como eu não sei desenhar, então é meio difícil. Mas tinha cabelo sim, um cabelo branco. Não lembro se tinha sobrancelha. Não deu pra ver direito. O olho dela tinha uma coisa esquisita. Não sei se era mais afastado ou não sei. Pra mim era uma mulher por causa da beleza, né? Mas eu não posso dizer se eu vi peito, se eu vi alguma coisa assim. Não posso dizer porque eu nem reparei nessas vezes. Foi muito rápido. Eu só deu tempo de meio que dar uma encarada assim. E ela já meio que levantou um pouco o braço assim, até a altura da minha. E eu não vi mais nada daí. É complicado, né, cara? Tipo, já faz quase 10, 11 anos aí. E enfim, né, cara? Queira ou não queira, são horas perdidas que eu não tenho explicação. Eu gosto muito das coisas explicadas, sabe? Enfim. Obrigado por ouvir aí, tá? Não vou ficar enchendo mais saco seu não, tá bom? Obrigadão. Gostaria de agradecer o Carlos, né, pela sinceridade, por essa história que com certeza ele foi... fizeram muito, né, o bullying com ele, tiração de sarro, por ele ter falado a verdade. Então, assim, não é só você que escuta a gente que sofre isso, né? Para ele dar a cara, para poder falar o que viu, o que sentiu, porque se você parar para pensar nos detalhes que ele trouxe aqui pra gente hoje, sobre esse vamos chamar de ser, né? Seja mulher ou homem, que levantou o braço na direção dele e ele apagou, como se fosse um flash ali dos homens de preto, talvez ali. E curiosamente ele fez esse desenho para mim porque eu pedi.
e por isso que o áudio está cortado, né? Eu sugeri para ele gravar um vídeo, ele preferiu não, e então esse áudio ficou picado, às vezes ele até repetia as mesmas informações, né? Mas eu achei válido deixar essas informações repetidas, até para mostrar que ele não está entrando em contradição, né? E foi assim muito interessante que ele mostra, né? Ele fala que ele batia na cintura. Então, pelo desenho que ele fez ali pra gente, ele até escreveu eu ali, né? Que batia na cintura desse ser. Eu até lembrei, Riba, ele fala que o ser tinha um cabelo branco, eu lembrei do seu caso, que você viu o ser de cabelo claro na estrada, né? Talvez não tinha essa estatura que ele esteja falando, já era de capa branca, já gingava na estrada perto da usina nuclear de Angra dos Reis. Sim, e já era tarde da noite, como ele é padeiro, ele tem que trabalhar esse horário, e ele fala que foi do poste que caiu, né? Mas pode ser algo que veio de cima ali e abriu e caiu ali, né? Ele fica emocionado porque ele achou, né, um lugar que as pessoas ouvem, né? Seja aqui no Brasil UFO ou também até outro canal que respeite as pessoas que passaram por essa situação. Como o nosso convidado, o Carlos, eu gostaria de saber de você, o que você acha dessa história, dessa experiência que o seu xará, o Carlos Poza, ele teve lá na cidade de Piraju, São Paulo? Então, o caso dele lembra muito os casos clássicos da ufologia aqui no Brasil. Eu até fiquei surpreso que é 2011, né? Isso. Ele falou em 2011 e a criatura lembra muito os alienígenas que apareciam na época que o Walter Biller pesquisava ufologia aqui no nosso país. Está se tornando até meio raro criaturas desse tipo, porque o que o povo tem descrito nos últimos 20 anos está mais próximo do estilo Grey, né? Aquele cinza que olhos grandes, foge bastante da descrição que ele fez. Essa descrição lembra muito as criaturas que eram avistadas nos casos ufológicos da década de 70, 80. Achei bem curioso isso. Ele está passando, né, por uma experiência que muita gente passa, né, não só no nosso país, no mundo inteiro. E ele ainda teve coragem de falar, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não se comunicam com a gente, não procuram canais desse tipo de informação para poder relatar e dizer o que viu. Ele foi corajoso de falar pro patrão dele, né, de cara, porque ele queria dar uma explicação e não conseguiu encontrar. E pelo visto ele não gosta de mentira, tanto que ele preferiu falar o que ele realmente viu do que inventar uma história normal, que ele poderia ter inventado qualquer história, né? E não fez isso. Resolveu contar para a mulher dele também, arriscou novamente, porque ela também tirou sarro dele, não acreditou. Sim. E pior ainda, né? Foi para a internet e colocou no Orkut na época, né? O Orkut o pessoal nem usa mais, né? Agora é Face. E teve coragem de se expor lá e acabou passando bullying naquele lugar. As pessoas não respeitam, não levam a sério o assunto, ainda é uma briga que nós temos na ufologia, né? Tentar mostrar para as pessoas que esse assunto é muito sério, né? E que não é brincadeira. Eu faria uma hipnose com ele, né? Se fosse possível, se ele pudesse ir atrás de um psicólogo, alguém que saiba fazer hipnose, não precisa ser da área de ufologia. Eu soube uma vez eu pesquisei um caso que o rapaz que foi hipnotizado o hipnólogo era um dentista que não tinha nada a ver com ufologia também. Ele gravou o caso e os dois ficaram assustados porque eles não esperavam encontrar esse tipo de situação. O caso dele lembra muito, né? Então, esses casos clássicos de ufologia. É como você falou, né? Ele fica emocionado, a gente percebe que ele não entra em contradição, os detalhes são sempre os mesmos, né? Ele repete a mesma coisa. É interessante realmente você deixar ele falando a mesma coisa várias vezes, porque a gente percebeu isso. E novamente ele tomou coragem de se expor, né? Ainda bem que agora pro lugar certo, eu diria, né? Que é um programa sobre esse assunto, onde a gente pode discutir, debater e falar sobre o caso dele. Ele não vai sofrer bullying aqui, com certeza.
e vai ser respeitado o depoimento dele. É assim que a gente tem que lidar. Se fosse na minha região aqui, eu procuraria uma pessoa que pudesse fazer uma hipnose nele, até para acalmá-lo, né? Porque você viu que ele ficou aflito por conta dessas 2 horas e 45 minutos que ele não lembra. Eu imagino, como ufólogo, pesquisador, que ele provavelmente foi abduzido, fizeram alguma coisa com ele, deram alguma coisa para ele ingerir ou colocaram alguma coisa na garganta dele, porque ele reclama muito do amargo, né? 2 dias, né? E também provavelmente fizeram alguma coisa nas vistas dele, no olho dele, né? Curioso que ele falou que tem catarata. Isso aí me chamou a atenção e eu não entendi se eles fizeram um exame nele para ver se... Porque a catarata é uma coisa que você não adquire de um dia para o outro. Sim. Né? Ele deve estar com esse problema já há algum tempo. Até era interessante se ele pudesse entrar em contato com o programa e deixar isso claro para a gente. Se a catarata surgiu depois de 2011, que a gente está em 2022, né? Ou se ela surgiu antes, se ele já sabia dessa catarata e ela surgiu antes. Isso é importante saber, porque se surgiu depois, eles podem ter provocado isso nele, né? O tipo de exame que eles fizeram pode ter provocado essa catarata. Sim. E se ele já tinha, aí não. Aí a gente pode supor que eles estavam fazendo um exame no olho dele para ver que tipo de problema que ele tinha. Bom, eu tava esperando você terminar, né? Você concluir o seu raciocínio, mas por que ele fica falando também picado? Porque eu perguntei pra ele, né? Na hora que ele me citou, eu falei, pô, o cara tem 42 anos com catarata, não é comum. Porém, existe casos que acontece, mas o dele já está muito avançado a catarata. E o que ele reclama... depois de que ele acordou num banco da praça lá, jogado, depois de 2 horas e meia, ele reclama muito de dor no olho e gosto amargo na boca que perdurou aí por 2 dias, né? 2 a 3 dias esse gosto amargo na boca. Agora, resta saber, ele me mandou os exames dele, tá? Eu não puxei aqui pro programa agora, mas ele me mandou os exames, ele só não conseguiu fazer a cirurgia da catarata porque estava na pandemia, então essas cirurgias que não eram tão graves, né? Elas ficaram para depois, mas eu que sugeri para ele, eu falei assim, você já parou para pensar que esse problema que você está nos seus olhos hoje pode ser de algo que aconteceu, essa dor na vista que você teve? E aí ele fala assim, olha, eu não soube, não saberei responder isso para você, mas minha catarata já está muito avançada. Se está muito avançada, já está vindo já há algum tempo, né, para estar muito avançada, né? A pessoa normalmente opera de catarata depois dos 65, 75, entre essa idade aí, começa a dar problema nos olhos, né? Claro que organismos são diferentes, né, de um para o outro, mas no caso dele, pode ser que seja referente a isso, né? E você quer concluir, ô Carlos? Não, eu acredito que o raciocínio é isso mesmo, né? Eu percebo que você também seguiu essa lógica, né? O que a gente pensa, né, de cara, assim. No mais, eu acho que foi o que eu disse, né? Eu fiquei curioso para saber a opinião do nosso colega aí também. Fala aí, Riba, qual que é a sua opinião sobre esse caso intrigante? O Cleiton, eu escutei, teve um programa que nós fizemos aí que você botou uma pequena parte. E agora eu ouvi por completo a história desse nosso amigo Carlos aí, que é xará do nosso escritor aqui. E esse rapaz, Carlos, ele fala coisas interessantes. Ele fala assim, às vezes eu tenho sonho, mas sonho é sonho. Aí depois ele fala, é uma mulher alta com alguma coisa cobrindo o rosto. Ele falou que desmaiou e acordou com gosto amargo na boca. Sim. Aí depois ele fala, mas eu tinha que falar a verdade pro meu patrão. Sim. Então, eu dou total credibilidade porque o que aconteceu com esse rapaz, eu acredito que o que aconteceu com o rapaz, isso aí foi uma abdução, conforme disse o nosso escritor aqui. E eu acho que nessa hora, a pergunta que eu me faço nessa hora é o seguinte: qual o nosso papel aqui nessa hora?
Eu acho que quando aparece um convidado, como é o nosso caso, nosso escritor aqui, que ele é um educador, é uma pessoa graduada, quando ele chega e fala desse assunto, desse rapaz que sofreu bullying dos amigos, sofreu bullying lá na página social lá, que ele comentou, que eu esqueci o nome, uma página antiga aí. Do Orkut. No Orkut, então quando ele sofre bullying ali e não tem ninguém para defender ele, eu acho que o nosso papel nessa hora é chegar aqui e contar e reforçar esse caso. Então que esse vídeo sirva para ele mostrar para as pessoas que o caso dele foi uma coisa séria. Eu já contei isso aqui, teve uma menina que uma vez ela sofreu um caso com ela também, ufológico, e as pessoas na cidade brincavam com a cara dela, debochavam dela, a própria família debochavam dela, e ela começou a ficar depressiva com isso. Ela entrou em contato comigo, me contou o caso, eu coloquei o vídeo no ar, era um caso bem bacana, e aquele vídeo apareceu muito na cidade dela. As pessoas, depois que viram aquele vídeo, passaram a ver os comentários lá, começaram a se aproximar dela, até a família dela, quem sabia a história melhor, e passou a respeitar ela. Então ela entrou em contato comigo e ela falou: Riba, depois que você colocou, eu contei o meu caso para você e você colocou o meu vídeo no ar, e que várias pessoas eles comentaram, eu percebi que meus amigos e minha família passou a me respeitar, porque sabem que aconteceu alguma coisa comigo, eu não estava brincando. Então a palavra do nosso escritor Carlos aqui, acontece isso quebra paradigmas, as palavras do nosso querido escritor aqui traz credibilidade para as palavras desse rapaz, que ele não sofra mais bullying e que as pessoas fiquem sabendo que o insólito, ele existe. Entendeu? Então não tenha dúvida, eu acredito que aconteceu alguma coisa com esse rapaz. Eu acho que é conforme disse o nosso escritor, ser um caso de abdução. É isso que eu acho. Então, eu ia só falar o seguinte, né? Que o Carlos, do interior de São Paulo, ele não tem que ter vergonha, né? Ele preferiu falar a verdade porque a verdade, se ele falasse uma mentira, ele não tinha como cobrir a mentira, que tinha que falar outra mentira, né? Então ele falou a verdade mesmo sofrendo as consequências. Imagina numa cidade pequena, né? Que todo mundo se conhece, né? E aí você imagina a situação do nosso amigo Carlos, mas a gente agradece. E você também, que tem um relato, assim como o Carlos, ou coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você, ou com algum familiar seu, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com brasil.ufo.sp@gmail.com. Lembrando que a escrita do Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z. Ou se você preferir, mandar também através de algum link ou pelo WhatsApp, que é o mais 5511 98436-3637. Eu vou repetir. Mais 5511 98436-3637. Se você não quiser ser identificado, a gente pode mudar o seu nome e também a sua voz para mantermos total sigilo.